O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje, sábado, dia 21 de fevereiro, neste início da quaresma, a gente escuta uma das passagens mais bonitas e mais libertadoras de todo o Evangelho. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja ouvindo isso carregando um peso que ninguém mais vê. Eu sei das noites em que você ficou acordado, não por insônia, mas por um medo que não tem nome, um medo que aperta o peito e tira o ar, um medo que não deixa o corpo descansar, e quando amanhece, você levanta como se não tivesse dormido nada. Eu sei dos dias em que você sorriu para todo mundo, disse que estava bem, respondeu, está tudo certo para quem perguntou, mas por dentro estava se despedaçando, cansado de fingir uma força que já não existe. Eu sei das vezes em que você olhou para a sua própria história, para os seus erros, para as suas escolhas e pensou: eu fui longe demais, eu errei demais, não tem mais volta para mim, Deus já cansou de mim. Eu sei do cansaço da alma de quem tenta todo dia ser uma pessoa melhor e sente que falha, que repete os mesmos erros, que cai nos mesmos buracos. Eu sei do medo de começar a quaresma e não conseguir mudar nada, medo de fazer promessas e não cumprir, medo de se sentir ainda mais sozinho nesse caminho de conversão. Eu sei de quem está carregando culpa, vergonha, remorso, e não consegue nem levantar os olhos para rezar, porque sente que Deus já desistiu. Eu sei de quem perdeu alguém que amava e ainda não conseguiu aceitar. De quem perdeu o emprego e não sabe como vai pagar as contas do mês que vem. De quem reza e não sente nada e começa a se perguntar se Deus realmente ouve. De quem se sente sozinho mesmo, cercado de gente. De quem perdeu a vontade de seguir em frente. E eu preciso que você saiba com toda a sinceridade do meu coração, se esse é o seu sentimento, se alguma dessas palavras descreveu o que você está vivendo, este Evangelho não veio por acaso, ele veio exatamente para você, exatamente hoje, exatamente do jeito que você está agora. O Evangelho de hoje nos conta algo muito simples, mas que muda tudo. Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria e disse a ele apenas duas palavras: segue-me. E o texto diz que Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Eu preciso que você entenda o peso disso. Jesus não foi até os justos, não foi até os que estavam no templo, não foi até os que tinham a vida organizada e a consciência tranquila. Ele foi até o homem que todo mundo desprezava. O cobrador de impostos naquela época era o traidor do povo, aquele que trabalhava para o Império Romano, que enriquecia às custas do sofrimento dos outros. Era o último da fila, o mais rejeitado, o mais sujo aos olhos de todos. E é exatamente para esse homem que Jesus olha e diz: segue-me. Não diz mude primeiro, não diz prove que você merece, não diz quando você estiver pronto me procura, diz segue-me agora, como você está, do jeito que você está. Quando tudo em você diz eu não mereço, Jesus diz segue-me. Quando tudo em você diz eu sou um fracasso, Jesus diz segue-me. Quando tudo em você diz é tarde demais para mim, Jesus diz segue-me. Quando o mundo inteiro te rejeita, Jesus te chama. A quaresma não começa com a sua força. A quaresma começa com o olhar de Jesus sobre você, exatamente no lugar onde você está, com as feridas que você carrega, com os medos que você esconde. Sabe o que mais me toca nesse Evangelho? É que Jesus não pediu currículo, não pediu histórico, não fez contabilidade dos erros de Levi. Não disse, vamos ver quantas vezes você cobrou imposto a mais, quantas famílias você prejudicou, quantas vezes você mentiu. Nada disso. Ele só olhou e chamou. Quantas vezes a gente acha que Deus funciona como o mundo funciona?
que precisa apresentar resultados, provar que mudou, mostrar um relatório de bom comportamento. Quantas vezes você deixou de rezar porque achou que não merecia falar com Deus? Quantas vezes você se afastou da igreja, da comunidade, da fé, porque sentiu que o seu coração estava sujo demais, ferido demais, cansado demais para estar num lugar santo? Quantas pessoas neste exato momento estão longe de Deus, não porque não acreditam nele, mas porque acham que ele não quer mais saber delas? Mas repare no que o Evangelho nos mostra. Jesus foi até Levi no meio do trabalho dele, no meio da vida comum dele, no meio do pecado dele. Não esperou o sábado, não esperou a sinagoga. Foi até a coletoria, o lugar mais profano, mais desprezado. Deus não espera você ficar perfeito, Deus não espera você resolver tudo, Deus não espera você ter coragem. Ele vai até onde você está, Ele entra no meio da sua bagunça, no meio do seu medo, no meio da sua vergonha, no meio do seu cansaço, e ficar quando você não consegue mais rezar, ficar quando você se sente indigno, ficar quando todo mundo já foi embora, ficar quando você mesmo já desistiu de si. Ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus do Evangelho de hoje. Não é um Deus que cobra, é um Deus que chama, não é um Deus que julga de longe. É um Deus que senta à mesa com os pecadores. Não é um Deus que exige perfeição, é um Deus que oferece presença. E essa presença não depende do seu merecimento, essa presença depende apenas do amor infinito, insistente, teimoso que Ele tem por você. Um amor que não desiste, um amor que não se cansa de começar de novo, um amor que olha para você no seu pior dia e ainda assim diz: eu te quero, eu te escolho, segue-me. E se este Evangelho está tocando o seu coração, eu quero te fazer um convite muito especial. Ative o sininho deste canal, acompanhe diariamente o Evangelho com a gente, porque ninguém deveria atravessar a quaresma sozinho. E agora, por favor, escreva nos comentários o seu primeiro nome e uma intenção de oração para esta quaresma. Pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, saúde, trabalho, família, libertação. Escreva ali, porque cada nome que aparece nos comentários é uma vida que está dizendo: eu estou aqui, eu ainda acredito, eu ainda espero. E a gente vai rezar por você. Não é modo de falar, a gente realmente lê cada nome, cada intenção e leva tudo na oração, porque essa quaresma a gente caminha junto, como uma comunidade que se sustenta na fé. Eu me lembro de um homem chamado Renato de Oliveira Lima, 47 anos, motorista de aplicativo, morador de Campinas, São Paulo. Renato me contou que durante anos ele viveu carregando um peso enorme por dentro. Tinha errado com a família, tinha se afastado dos filhos depois da separação, tinha caído num vício que ele achava que nunca ia conseguir vencer. Ele me disse que chegou num ponto em que não conseguia mais se olhar no espelho, sentia nojo de si mesmo, sentia que era uma fraude. O medo e a vergonha eram tão grandes que ele começou a ter crises de ansiedade, a perder peso, a não dormir. Um dia, no meio de uma corrida, uma passageira idosa percebeu que ele estava com os olhos molhados enquanto dirigia. E essa senhora, sem saber de nada, sem conhecer a história dele, disse apenas: moço, o que quer que esteja acontecendo, Deus não desistiu de você não, Ele está esperando você voltar. Renato me contou que encostou o carro num acostamento e chorou como não chorava desde criança. Chorou de vergonha, chorou de alívio, chorou de saudade de um Deus que ele achava que não queria mais saber dele. E naquela mesma semana ele procurou um padre para se confessar, a primeira confissão em 22 anos. Ele me disse: padre, eu entrei naquele confessionário
achando que Deus ia me destruir com as minhas culpas. E saí de lá sentindo que Ele tinha me levantado do chão, me abraçado como um pai abraça um filho que voltou para casa. E depois, com os olhos cheios d'água, Renato disse algo que ficou gravado em mim para sempre. Eu não precisava de um Deus que me punisse. Eu já me punia todo dia. Eu precisava de um Deus que sentasse do meu lado e dissesse: vamos recomeçar. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares. Falou de uma frase dita por uma desconhecida num carro. Falou de uma confissão depois de 2 décadas. Falou de um Deus que não destrói, que não condena, mas que reconstrói, que levanta, que senta ao lado e diz: eu sei de tudo, e mesmo assim eu te amo, e mesmo assim eu te chamo. Vamos juntos. E é exatamente isso que o Evangelho de hoje confirma. Depois que Jesus chamou Levi, o texto diz que Levi preparou um grande banquete em casa para Jesus. Estava ali grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. E os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Repare bem, os fariseus ficaram do lado de fora, murmurando, julgando, medindo, apontando o dedo, fazendo a contabilidade moral dos outros. Mas Jesus estava dentro da casa, sentado à mesa, comendo com os pecadores, partilhando o pão com os que o mundo rejeitava. E quando questionado, a resposta de Jesus é definitiva: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Repare bem no que ele diz. Não diz: eu vim chamar os pecadores que já se converteram. Diz: eu vim chamar os pecadores para a conversão. A conversão não é o pré-requisito, a conversão é o caminho. A conversão é o fruto do encontro, não a condição para ele acontecer. Você não precisa estar convertido para Jesus se sentar à sua mesa. Jesus se senta à sua mesa para que a conversão aconteça. E isso muda tudo. Isso significa que você pode começar esta quaresma exatamente do jeito que está, com um coração ferido, com medo de falhar de novo, com as dúvidas que te perseguem, com o cansaço que pesa nos ombros, com os pecados que você tem vergonha de confessar, com a sensação de que não vai conseguir, porque o começo não vem de você, o começo vem de Deus. Não nasceu da sua vontade, não nasceu da carne, nasceu de Deus. Deus não se cansa de começar. A conversão não é um esforço solitário seu para se tornar alguém melhor. A conversão é uma resposta ao amor que já chegou antes de você fazer qualquer coisa. Receber Jesus é um gesto simples. Não é provar que você é digno, é dizer: entra. Entra mesmo que eu não esteja pronto. Entra mesmo que a minha casa esteja bagunçada. Entra mesmo que eu tenha vergonha de quem eu sou. E Ele entra. Ele sempre entra. Porque essa é a natureza dele. Não é cobrar, é entrar. Não é exigir, é ficar. Não é condenar. É sentar à mesa e comer com você no meio da sua vida real, com todas as suas imperfeições, com todos os seus medos, com todas as suas feridas. E sabe o que mais me impressiona nessa história? Jesus não chamou Levi uma vez e pronto. A tradição nos conta que esse Levi é o mesmo Mateus, que se tornou um dos 12 apóstolos, que caminhou com Jesus por anos, que testemunhou curas, que esteve presente na última ceia e que depois escreveu um evangelho inteiro, um evangelho que até hoje alimenta a fé de bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, do lugar de pecado, do lugar de vergonha, do lugar que a sociedade inteira desprezava, nasceu uma história que transformou a humanidade. Isso é graça sobre graça.
Deus não dá uma chance e depois fica de braços cruzados vigiando para ver se você merece a segunda. Deus dá graça sobre graça, uma misericórdia que cobre a outra, um recomeço que nasce de outro recomeço, um perdão que se renova a cada manhã, como o sol que nasce todo dia, sem pedir nada em troca. Não é uma graça contada, medida, racionada, é uma graça que transborda, que cobre, que sustenta. Talvez você olhe para trás e veja só os erros, as quedas, os fracassos, as portas que se fecharam, mas talvez se olhar com mais cuidado, com mais ternura, você perceba que em cada queda houve uma mão que te segurou. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Não foram graças barulhentas e espetaculares, foram graças silenciosas. A graça que sustentou, a graça de ter aguentado mais um dia quando tudo parecia impossível, a graça de não ter desistido quando o mundo inteiro parecia estar contra você, a graça de ter encontrado uma palavra amiga no momento certo, a graça de ter chorado e no meio do choro sentir que não estava sozinho, a graça de estar aqui agora ouvindo isso com o coração ainda aberto o suficiente para sentir. Isso já é graça. Isso já é Deus sustentando a sua vida, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não sente, mesmo quando você duvida. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense na quaresma como um grande projeto de transformação. Não pense em 40 dias de sacrifício, de penitência pesada, de metas impossíveis. Pense só neste instante, só agora. Se puder, coloque a mão sobre o seu coração, feche os olhos por um momento, respire e faça uma oração curtinha comigo. Não precisa ser bonita, não precisa ser elaborada, não precisa ser perfeita, só precisa ser verdadeira. Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha vergonha, entra nas minhas noites mal dormidas, entra nos meus erros que eu não consigo esquecer, entra na minha solidão, entra nas minhas dúvidas, entra na minha quaresma. Eu não sei começar de novo sozinho, mas tu me chamaste como chamaste Levi. Mesmo sabendo de tudo, tu olhaste para mim e disseste: segue-me. E eu quero tentar levantar, não com as minhas forças, mas com as tuas. Não pelo meu mérito, mas pela tua graça. Amém. Isso já é oração, isso já é fé, isso já é o começo da sua quaresma. Não precisa de mais nada. E se você não conseguiu nem dizer essas palavras, se só ficou em silêncio, se só chorou, está tudo bem. O silêncio diante de Deus também é oração. O choro diante de Deus também é oração. E para quem escreveu nos comentários, e para quem ficou calado, Deus vê os dois, Deus ouve os dois. Ninguém é invisível diante dele, ninguém passa despercebido pelo olhar de quem te ama sem medida. E a primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, confirma essa promessa: se acolheres de coração aberto, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre, sempre, não só quando você está bem, sempre. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E se está aqui ouvindo isso até agora, é porque alguma coisa dentro de você ainda acredita, alguma coisa dentro de você ainda espera, alguma coisa dentro de você ainda diz sim, quando tudo ao redor parece dizer não. Isso, meu irmão, minha irmã, não é pouco, isso é tudo. O Evangelho de hoje nos diz com toda clareza: Jesus não veio para os perfeitos, Ele veio para os cansados, para os feridos, para os perdidos, para os que têm medo, para os que erraram, para os que não sabem como recomeçar. Ele veio para sentar à mesa com a gente, do jeito que a gente é, no meio da bagunça que é a nossa vida.
E essa é a quaresma que começa de verdade hoje. Não uma quaresma de cobranças e culpa, mas uma quaresma de encontro e misericórdia. Não uma quaresma em que você precisa provar algo para Deus, mas uma quaresma em que Deus prova mais uma vez que o amor dele por você não tem fim. Agora eu te peço mais uma vez, com todo carinho, escreva nos comentários o seu nome e uma intenção para esta quaresma. Paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, recomeço, perdão, luz. Escreva ali, porque a gente vai rezar por cada nome, por cada história, por cada coração que se abriu. Cada nome é uma vida, cada intenção é uma esperança. E quando a gente escreve junto, a gente forma uma comunidade, como uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Uma família que se sustenta na oração, na fé e na certeza de que ninguém precisa atravessar a quaresma sozinho. Ninguém precisa carregar a cruz sem companhia. Ninguém precisa chorar escondido quando pode chorar amparado. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez alguém que está passando por um momento difícil, alguém que se afastou da fé, alguém que está se sentindo sozinho, indigno, cansado. Às vezes um vídeo compartilhado no momento certo é o jeito que Deus encontra de chegar até uma pessoa. Amanhã estaremos juntos novamente, com o Evangelho de domingo, com uma nova palavra, com uma nova luz. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera. Ele te espera como esperou Levi naquela coletoria, sentado no lugar mais improvável, no meio da vida mais comum, no meio do pecado mais pesado. Ele te olha agora, neste exato momento, com o mesmo olhar de ternura e misericórdia, e diz a mesma palavra que disse há 2000 anos, e que continua ecoando até hoje: segue-me. Não porque você é perfeito, não porque você merece, mas porque você é amado, profundamente, eternamente, incondicionalmente amado. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.